Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Irmãos, queria compartilhar somente um texto aqui rápido com os irmãos acerca daquilo que a Bíblia, ela diz respeito à nossa vida. É livro, ou melhor, a carta de Paulo à igreja de Colossenses, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo de número 2, é rapidinho, tem 10 minutinhos, daqui a pouco nós estaremos aí no culto com a família, na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Mas eu quero compartilhar aqui um texto, rapidinho, Colossenses capítulo 2, verso de número 13, Colossenses capítulo 2, verso de número 13. E a vós outros, que estáveis morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs e as desprezou, triunfando pela sua cruz. Então nós temos aqui duas palavras que Jesus ele chama muita atenção através da vida de Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, que é triunfando. Jesus triunfou na cruz do Calvário sobre todos os principados e potestades. Assim como Paulo ele diz que na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Então nós sabemos que há uma luta travada. Nós sabemos que temos sim que entrar nesse campo de batalha. Há uma luta, isso é fato. O diabo ele está lutando, o inimigo da nossa alma está lutando para tentar ceifar a nossa vida, para frustrar os nossos sonhos, impedir que nós alcançamos as promessas. Eu queria destacar aqui algo. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele tem alguns atributos, entre o qual nós chamamos dos onis de Deus. Deus ele é onipresente, onisciente. O nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esses são os atributos de Deus. Mas o inimigo da nossa alma também, ele tem seus tipos de atributos. E quais seriam os atributos dele? É que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, preste atenção nisso daqui. Paulo está escrevendo a carta de Colossenses dizendo assim que Jesus venceu os principados e triunfou na cruz. Quando nós falamos de vencer, vencer está ligado com batalha, com campo de batalha, com contato. Então, quando nós vencemos uma luta, nós vencemos no campo de batalha, nós vencemos na oração, nós vencemos no jejum, nós vencemos perseverando nas promessas de Deus. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você está enfrentando uma batalha, e essa batalha, Deus já nos garantiu a vitória, desde que nós nos posicionamos. Mas triunfar é diferente. Triunfar quando nós entendemos o que Paulo está tentando dizer. Quando o povo via que o exército saía para a batalha, o povo ficava à porta da cidade esperando que o exército viesse, porque o exército vinha depois da vitória no campo de batalha, o exército vinha triunfando. Aquela vinda do exército de volta para a sua pátria, de volta para a sua cidade, se chama de triunfo, E nós, irmãos, nós em Cristo Jesus, nós estamos triunfando. Por quê? Porque a vitória já é certa, Jesus já venceu o inimigo da nossa alma. Mas por que eu estou falando isso aqui para você neste momento, desses 10 minutinhos que eu tenho? Por quê? Porque o diabo, ele sabe o que está escrito sobre ele, e ele sabe que há uma condenação sobre ele. Mas mesmo assim ele não desiste, mesmo assim ele não retrocede, mesmo assim ele não para de levar pessoas com ele para aquilo que seria o abismo, para aquilo que seria um distanciamento de Deus. Eu estou falando nessa live, essa live vai ficar salva, eu estou falando isso para edificar a sua fé, para construir em você um espírito fortificado. Até porque as promessas de Deus estão sobre nós, nós tomamos posse das promessas. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há muitas pessoas que têm promessa de Deus, mas tentam desistir, querem retroceder, querem voltar. O diabo ele sabe que ele já está condenado, mas mesmo assim ele não desiste. Irmãos, e nós temos promessas da parte de Deus, por que nós vamos desistir? Por que nós vamos parar?
Por que nós vamos retroceder? Preste atenção numa coisa, a igreja, ela será arrebatada. O nosso destino não é a terra, irmãos, o nosso destino é estar na glória com Deus. Preste atenção na vida de José. José nos ensina muito, porque José, a Bíblia diz que José teve 2 filhos, um se chamava Efraim e o outro Manassés, mas vamos focar em Efraim. Efraim significa, Deus me fez crescer na terra da aflição. As promessas que Deus tinha para José, os sonhos que José tinha. José só foi ver Deus honrando ele quando ele estava na terra de aflição, quando ele estava no Egito. E Egito é um tipo do mundo. Egito é um tipo do mundo. Jerusalém, Israel, Jerusalém é um tipo do céu. Nós, irmãos, estamos no Egito, mas nós almejamos ir para Jerusalém, para Nova Jerusalém. Então, enquanto José estava no Egito, ele vai ter filhos, ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai ser abençoado, Deus vai colocar ele em posições altas. Por quê? Porque o Egito representa o mundo. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Vou repetir, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque o mundo é lugar de aflição, o mundo é lugar de sofrimento, o mundo é lugar de aflição, mas José prosperou na terra da aflição. Pega essa palavra no seu coração. Deus, irmãos, Deus nos ensina através da sua palavra. A maior revelação é a palavra de Deus. Eu estou falando aqui do Deus que nós servimos, o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que é transcendente e um Deus que é emanente, um Deus que nesse momento você está aí do outro lado desse dispositivo, mas Deus, ele está com você. Deus, ele vê tudo, ele pode tudo, ele faz tudo. Lembra que a tua oração, ela tem poder. A tua oração, ela tem poder de mudar a situação que você está vivendo. Preste atenção. A Bíblia diz que no céu tem 24 anciões. Apocalipse, capítulo de número 4, ou capítulo de número 5, se não me falha a memória, fala acerca de 24 anciões. Esses 24 anciões, eles estão diante da sala do trono, diante de Deus, e cada um desses anciãos são responsáveis por um período de oração. 24 anciões, que representam 24 horas do nosso dia. Imagina esse tempo chamado Kairos, está trabalhando em conformidade com o tempo chamado Cronos. Cronos é o tempo que nós vivemos. Kairos é o tempo em que Deus habita. Cronos, o tempo que nós vivemos. Cronos fala de cronômetro, fala de segundos, de minutos. Cronos, o tempo que nós vivemos. Kairos, o tempo de Deus. 24 anciãos. Esses 24 anciões estão lá diante de Deus. As nossas orações ele pega e leva diante de Deus. Agora preste atenção. Eu vou tornar a falar. Nós estamos triunfando com Cristo, porque a vitória Jesus já conquistou. Jesus já conquistou a vitória. Então, como nós pegamos o exemplo da vida de José, José teve um filho chamado Efraim, e Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso aqui é um despertamento para nós. A terra não é, o mundo em que nós vivemos não é o nosso lugar. Aqui é terra de sofrimento. Aqui você vai trabalhar, aqui você vai casar, aqui você vai ter filhos, aqui você vai ter um bom emprego, aqui você vai ter uma boa posição, mas é terra de sofrimento. Não esqueça que a promessa não é Egito, a promessa não é no mundo, a promessa é a Nova Jerusalém. Então, o que acontece? O inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele não consegue ler o nosso pensamento. Ele não consegue, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Então ele espera que uma palavra saia da nossa boca, porque ele trabalha com intuição. Você vai lembrar de algo. Quando Jerusalém estava em paz, tudo tranquilo, Herodes reinando, de repente vem aqueles magos e eles falam, aonde está o rei dos judeus? E só depois que os magos anunciam que o rei dos judeus ia nascer, Satanás ele enche o coração de Herodes. E Herodes começa a matar todas as crianças. Porque naquele momento não era o orgulho de Herodes que estava sendo ferido. Mas era sim o próprio inimigo, o próprio adversário das nossas almas, que já sabia que o seu fim estava próximo, que a profecia de Gênesis 3,15, a semente da mulher, que já estava para se cumprir. Então ele começa a mandar matar todas as crianças. A pergunta que eu faço é, por que ele não mandou matar antes? Só depois?
Porque ele não sabe das coisas, ele trabalha com intuição. Então aquilo que Deus prometeu para você, não sai falando para qualquer pessoa. Aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, não sai falando em qualquer lugar. Deixa primeiro se concretizar para você dar o culto de ação de graça, para você louvar o nome do Senhor, para você engrandecer o nome do Senhor. Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para a tua família, Deus tem promessa para os seus, mas não saia falando para todos, para os quatro cantos do vento, aquilo que Deus revelou para você. Não fala, porque o diabo, ele não sabe o que nós pensamos, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas ele trabalha com intuição. Quando ele vê você falando as coisas, ele vai fazer de tudo para tentar impedir as promessas de Deus de acontecer na minha vida e na sua vida. Ele não desiste. A Bíblia diz que ele está como um leão bramindo, procurando quem possa tragar. Ele não desiste, mas graças damos a Deus, porque Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, além do que nós pedimos ou imaginamos. Enquanto nós estamos aqui, creia que Deus, ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu queria deixar esse texto para sua meditação. Colossenses capítulo 2, do verso 14 em diante, né? Mas o verso aí em destaque, o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs e a desprezou, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou na cruz, nós triunfamos com Jesus. A igreja será arrebatada. Não faça planos para essa terra, não faça planos para esta vida. Creia que o que Deus tem preparado para nós é melhor. Até porque as provações, a tribulação desse tempo não pode se comparar com a glória vindoura. Antes da igreja ser arrebatada, haverá um grande despertamento. Eu pego por luz Mateus capítulo de número 25, né, a parábola das 10 virgens. Antes do arrebatamento da igreja, antes do grande avivamento, haverá um grande despertamento. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que as 10 virgens, elas pegaram no sono, elas adormeceram. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Pessoas dormindo no sono da indolência, pessoas que estão cochilando em dois pensamentos. Então o sono está aí, irmãos, o sono está aí. Isso está mostrando que em breve a igreja será arrebatada. Em breve acontecerá o grande despertamento da parte de Deus. E o despertamento da parte de Deus não é para salvação, é para revelar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Até porque a Bíblia diz na parábola das 10 virgens, que as 10 tinham lamparinas acesas. Só que o problema não é aquilo que é visível, porque nós olhamos, nós falamos, pensamos, né? Porque nós podemos nos enganar com aquilo que as pessoas nos mostram. Mas irmãos, saiba de uma coisa: a Deus ninguém engana. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. O arrebatamento da igreja vai acontecer, e antes do arrebatamento vai ter o despertamento, e o despertamento será para revelar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Não se engana, lamparina acesa não engana a Deus, porque o que vai revelar a Deus que você é um dos que estão selados pelo Espírito de Deus, não é a lamparina acesa, mas é o azeite que está guardado na botija. Pega isso aqui no teu coração. Tem muita gente que tem lamparina acesa, mas não tem a reserva do azeite. Tem muita gente, irmãos, que aparentemente parece, aquele ali é um santo homem de Deus, mas só Deus conhece o secreto, o oculto, o profundo. Então, nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar aquele que tudo vê. Preste atenção nisso daqui. Eu vou encerrar aqui porque eu já estou indo para o culto na nossa congregação. Mas esta palavra fica de reflexão para nós. Colossenses capítulo 2, do verso 12 até o verso de número 15. Por quê? Porque nós estamos triunfando com Cristo. O diabo, ele já perdeu. O inimigo da nossa alma, ele sabe o que está escrito acerca dele. Ele sabe da condenação dele. Mas, mesmo assim, ele não desiste. Eu estou falando aqui, tem um monte de gente que está nos vendo. Pessoas que irão ver e ouvir com o decorrer dos dias, através dessa live. Você tem promessa. Deus falou que vai te levantar. Deus falou que é com você. Deus entregou talentos nas tuas mãos. E você está pensando em desistir por quê? O que Deus falou? Que Ele é conosco, Ele estaria conosco até a consumação do século. Senhor, Ele não é o nosso pastor, não é Ele que nos guarda. Por que você está pensando em desistir, em parar, em retroceder? Não para, seja perseverante, seja firme nas promessas que Deus fez para você.
Saiba que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Não desista, não pare, não retroceda. Fique com esta palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Se esta palavra falou com você, compartilha ela com outras pessoas. Se essa palavra de alguma forma edificou a tua fé, compartilha com outras pessoas. Eu desejo em nome de Jesus Cristo que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua parentela, que tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos, que Deus venha fazer prosperar em nome de Jesus. E o céu, creia, o céu está trabalhando em favor da tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.